José Silva, porquê que acha que há tanta gente a achar que aquilo que aconteceu foi uma encenação? Nomeadamente alguns jornalistas da SIC, é isso que me está a dizer. Ouça, porque há aqui esta tese de conspiração e esta tese de tentar desgraduar, tentar fazer com que aquilo que aconteceu no Parlamento não tenha a gravidade que tem de facto. Há aqui uma tentação enorme de tudo aquilo que tem a ver com André Ventura e com o Chega ser desgraduado, ser desconsiderado, ser dado como não tendo importância e mais, ainda até ao ponto, neste caso, de achar que isto é uma inventona que é inventado pelo Chega para criar esta sensação de ataque, como se aquilo que Luís Neves fez, aquilo que Luís Neves tem demonstrado que não conseguiu provar rigorosamente nada, e aquilo que eu acho que se calhar Luís Montenegro e Luís Neves saberão, de tudo aquilo que ainda pode vir, não chegue para destruir de vez qualquer carreira política, qualquer problema que haja dentro do governo. Mas isso é outra coisa. Vamos lá falar da vandalização do gabinete do presidente do primeiro partido parlamentar e do líder da oposição. Se os senhores não acham isso grave e se acham que uma coisa deste tipo deve merecer, considerando-os como se calhar foram feitos pelos próprios, se calhar foi um deputado que se levanta todos os dias às 7 da manhã e que foi trabalhar e que foi visto. Eu estive lá há 22 anos, o Pedro Delgado Alves penso que lá está, se calhar há tantos anos, se calhar na Assembleia, e sabe que tudo isto é passível, nunca é pensado, nunca me passou pela cabeça que o meu gabinete, que deixei sempre aberto, nos 22 anos em que foi deputado, pudesse de alguma maneira ser revoltado, ser revisto, ser visitado. Há muitas pessoas que falam na questão da possibilidade disto ser uma encenação e que dizem isso porque, alegadamente, porque o Chega já muitas vezes teve episódios em que não foi propriamente correto ou não foi propriamente verdadeiro nas alegações que fazia. Mas por morrer uma andorinha nunca não acaba a primavera. E por ter acontecido uma vez, tenho que me dizer quais são os casos que eu não estou a ver, porque aquilo que aconteceu foi um caso concreto com um deputado e foi resolvido imediatamente. O Chega colaborou e o Chega expulsou. Mas eu não estou aqui para discutir as questões do Chega, estou aqui para discutir a vandalização do gabinete do líder da oposição e que eu espero que não fique, que a culpa outra vez não morra solteira, como é normal em Portugal, e que seja descoberto quem é que o fez. Porque aquilo que aconteceu não pode ficar impune, nem pode ficar encostado numa gaveta um sítio durante anos sem se descobrir quem o fez. Há meios, há gravações, por muito poucas gravações, e repare que a gravação que não há nos gabinetes é para garantir a privacidade. Sim, mas há na rua. Consegue-se perceber quem é que estava no Parlamento? Consegue-se perceber quem é que está. Sim. E, portanto, vai ser fácil às autoridades descobrir quem é que fez aquilo. Eu não ponho as mãos no fogo que não tenha sido uma encenação de todo. E, aliás, não é só os jornalistas da SIC, eu acho que é o país do que tenho visto quase inteiro, que não tem certezas do que aconteceu. Claro que pode ter sido uma vandalização daquele gabinete. Já houve, por exemplo, o Duarte Pacheco, o deputado do PSD, que não é do Chega, já veio dizer que também foi roubado, roubaram-lhe um portátil, etc. Mas é completamente diferente roubarem e é grave, não é? E se de facto na Assembleia da República é normal acontecer isto, tal como Duarte Pacheco disse, e não houve ainda preocupações de segurança de pôr pelo menos nos corredores videovigilância, é estranho. É um bocadinho de facto quase um país de uma pantomima. De qualquer maneira, é diferente um gabinete ser roubado quando a Assembleia da República está cheia de gente do que à noite e a GNR, não é, que estava dentro do edifício, não ouviu nada, ninguém ouviu nada. Quer dizer, e depois... O que foi roubado foram documentos muito importantes sobre Luís Neves que estavam ali à mão de semear para quem em vez de estarem trancados e devidamente guardados e seguros, são assim tão importantes, eram documentos muito importantes, muito escandalosos sobre o Luís Neves e o Primeiro-Ministro. Bom, isto claro que pode ter acontecido tudo, agora não é uma história e depois André Ventura não é uma pessoa com credibilidade, lamento. André Ventura é uma pessoa que já mentiu frequentemente, que faz encenações, aliás, até há pouco tempo... Uma coisa que é preciso dizer, a maioria dos deputados trabalha imenso.
imenso. Aliás, sabem melhor que eu, que já foram, um é ou outro já foi deputado. André Ventura há pouco tempo andou a fazer um vídeo, a abrir portas, ele próprio, de outros gabinetes, a fingir que as pessoas vão de fim de semana e não querem saber e não trabalham. Portanto, é uma pessoa que faz encenações, é uma pessoa que mente recorrentemente, passa a vida a mentir sobre sondagens, por exemplo, é uma pessoa que diz tudo e o seu contrário. Vamos lembrar a recente reforma laboral, que foi a favor, depois foi contra, depois foi a favor, depois foi contra, depois foi a favor, depois foi contra. Portanto, quer dizer, não é uma pessoa com credibilidade e, portanto, das duas uma, ou se descobre taxativamente o que é que aconteceu, ou eu julgo que vai sempre ficar esta dúvida de ter sido uma encenação. De facto, o André Ventura, quando fez essa ligação imediata ao Ministro da Administração Interna, é porque é uma acusação muito grave. Nossa, mas porquê é que será precipitado? Eu ouvi aqui um comentário dizendo que André Ventura é mentiroso, que cria factos, que inventa realidades. Nossa, estamos num debate, ao menos, pelo menos, sublinho aqui a seriedade do Pedro Delgado Alves, que fala das duas hipóteses. Até admito que ele possa pensar na outra, mas pelo menos fala das duas hipóteses e não acusa o líder da oposição destas barbaridades que a Maria João Marques, que sorri, mas sorri-se, Maria João, pode estar à vontade, os seus argumentos e os seus comentários e as suas palavras e as palavras de outros jornalistas que, teoricamente, deveriam ser independentes. Eu não sei se está aqui como jornalista, se está aqui como não sou jornalista. Opinadora. Então devia, pronto. Então, sou economista, empresária. Economista. Então, sim. Pronto. Então sempre digo que era jornalista, se calhar fui eu que nunca estive atento àquilo que disse. Mas em relação ao resto, não sei se fiz mal, mas vivi bem e não senti nenhuma falta disso. Mas em relação ao resto, aquilo que acontece é esta deturpação permanente em relação a André Ventura. André Ventura começou como deputado, depois 7 ou 12, depois 50, depois 60 e continuam estas falácias e estas interpretações sobre inverdades, sobre falsidades, e André Ventura continua a crescer nas tais sondagens inventadas, mas a última sondagem já dava o PSD em terceiro, o Chega em segundo e o PS em primeiro e a descer. Mas enfim, isso serão questões de outra realidade. Perguntou-me em relação a Luís Neves. Aquilo que interessa é o seguinte, quem é que tem interesse em relação àquilo? Não sei quem é que tem interesse. Eu não sei se foi Luís Neves, presumo que ele pessoalmente não terá sido, não sei se foi alguém agora. Que aquilo aconteceu... Mas admite que pode ter sido alguém a mando do Ministro? Não faço a mínima ideia quem foi, mas aí estou com o Pedro Delgado Alves. É que aquilo é gravíssimo, aquilo é feito dentro da Assembleia... Mas é que André Ventura dá a entender essa ideia, na conferência de imprensa que faz. Eu, se quiser, quer que eu lhe diga que também dou a entender, ou seja, Luís Neves, assim, Luís Neves, não vale a pena estar a falar de Luís Neves na minha perspectiva. Luís Neves aconteceram incêndios e aconteceu isto das fronteiras. Sabe quem é que veio falar dos incêndios? Ninguém. Sabe quem é que veio falar das fronteiras em relação a questões que eram da administração interna, que era o Primeiro-Ministro? Porque Luís Neves já não existe politicamente. Poderemos estar aqui. Eu sei que depois de Luís Neves haverá outras coisas, e depois de Luís Neves, e Luís Montenegro não consegue tirar Luís Neves porque depois pensa nas consequências e naquilo que virá a seguir. Agora, o problema não é Luís Neves, o problema é encontrar rapidamente, não se preocupem com André, tirem de lá André Ventura e tirem de lá Luís Neves e ponham lá alguém noutra época e pensem no líder da oposição. Imaginem que isto acontecia, que tinha José Luís Carneiro, por exemplo, que era o líder da oposição, tinha-se pegado com o Luís Montenegro, ou que Luís Montenegro se tinha pegado com o anterior Primeiro-Ministro, com António Costa, e que isto acontecia. Os senhores estariam aqui, a Maria João Marques estaria aqui a dizer que tinha sido inventado pelo Luís Montenegro ou pelo José Luís Carneiro. Não. Por uma razão muito simples. Partem de um pressuposto, que é um pressuposto inelidível para as pessoas, e que vão continuar assim até o Chega a ter uma maioria absoluta e governar Portugal, de que isso não é impossível de acontecer. Maria João, ria à vontade. Eu não sei se os economistas também têm uma cadeira de como rir do Chega, mas já vi que têm. E ainda bem que têm, porque em relação a isso, aquilo que lhe pedia, deixe-me só dizer uma coisa, era mais independência e, pelo menos nisto, mais seriedade, sem criar juízos, que à partida não abonam em relação a querermos aqui um programa de comentário. Maria João, se isto é tão grave, porque é que o Governo não teve grande reação a esta acusação que o Chega fez? Em primeiro lugar, eu não posso deixar de salientar a elegância e a enorme educação. A elegância foi das suas palavras em relação a isso. Se quer que lhe diga... Agora vai-me estar a interromper. Não, é que eu já estou habituada. Mas eu não comentei, não faça. Então não faça isso. Quero estar aqui a discutir agora. Não estou a discutir agora. Não estou a discutir consigo, que você nem sequer tem... Vamos ouvir a Maria João. Diga lá, seja desagradável, continua a ser mal criado. Não sou desagradável, eu não sou mal criado consigo. Nem tem condições para ser mal criado consigo. A educação e a elegância de uma pessoa que está aqui não devia ter vindo. Já fiz isto há muitos anos, passei aqui 11 anos na SIC e nunca ninguém me acusou. Vamos ouvir a Maria João. Maria João. Eu falo de coisas sérias, deixe-se falar de chavões e de coisas sérias.
desprezo. Quando se Qual tem é? tanto Tem desprezo por outras pessoas, Mas eu também não posso, sou obrigado vai, eu peço não é, desculpa, não eu peço vai, Obrigado a não ouvi-la é. todos os seus disparates Então, todos os dias, eu sou. Não sou. Rui Gomes da Silva, vamos ouvir a Maria João agora. Vamos ouvir a Maria João. E pode pensar tudo aquilo que Vá quiser lá, de por mim, favor. do Chega e do André Ventura. Rui Gomes da Pode. Silva, por Agora favor. não me venha com essas coisas. Por favor, vamos ouvir agora a Maria João Marques.